Boa tarde, galera. Eu sou o Felipe, ele já apresentou, né? Eu sou Dev Android na Stone. Eu estou desenvolvendo com Kotlin, vai fazer 1 ano e meio a partir de agora. Esse mês, acho que vai fazer 1 ano e meio. E, assim, desde o tempo que eu comecei a desenvolver em Kotlin, eu reparei que, assim, muitas palestras já falaram isso, né? A produtividade que você tem, todos os ganhos que você tem no Kotlin, ele te dá muitos motivos para você migrar o quanto antes. Só que você vê que muita gente ainda tem um receio de por que eu vou fazer isso, vou trocar todo o meu codebase, vou ter que explicar para o cliente, vou ter que explicar para a minha equipe. E, assim, eu não vou entrar nesse assunto de como me convencer, de o que o Kotlin fornece, porque o Kotlin já foi nomeado como uma First Class Language no Google I/O desse ano. Então, assim, e várias empresas já estão usando em produção, inclusive nós na Stone. Então, assim, motivos não faltam. O que falta é começar a mostrar às pessoas o que mais tem no Kotlin que você pode usar. Então, além de val, de lazy, o que costuma ser dito na maioria das palestras. Então, é isso aí. Meus contatos é tudo Philp Game, né? Vocês já repararam. Se tiver alguma nova rede social, vai ser Philp Game. E é isso aí. Eu vou falar aqui sobre delegation. Mas o que é delegation? É o que o nome já diz, né? É delegar alguma função para um outro objeto, de um objeto para outro. Eu tenho um objeto e determinada função que eu tenho, que é minha responsabilidade, eu vou entregar para outro objeto. Mas antes disso, de como explicar o porquê disso, eu vou explicar o problema. Vamos supor que a gente tem uma classe usuário, que basicamente todo app tem. Com 2 campos fáceis, né? Simples, nome e e-mail. E à medida que seu app cresce, você precisa de implementar features novas, né? Funcionalidades novas. E uma dessas que eu coloquei como exemplo é quem edite, se ele pode editar um determinado objeto, um determinado post, por exemplo. E seu app cresceu, features novas apareceram e métodos novos apareceram. Balance, por exemplo. Agora você precisa de trabalhar com moedas ou dinheiro mesmo dentro do seu aplicativo. E beleza, só que aí depois seu app cresceu mais ainda, você colocou features novas. Agora, o quem edit, ele pode ser, pode existir um superusuário, um administrador que, dado uma conta premium, ele consegue editar todos os posts. Ou ele pode... O cálculo do balance dele, da carteira de moedas dele, é trabalhada de forma diferente, num tipo de usuário diferente. O que você vai fazer? Você vai fazer um if aqui dentro e fazer o cálculo de acordo com cada tipo de usuário? É uma solução, não tem problema. Ou você pode criar uma outra classe, com os mesmos métodos e com funcionalidades diferentes, né, com o tratamento diferente. Beleza. 2 classes, 2 métodos iguais, que é a primeira coisa que vem à cabeça. Vem uma classe base user, né? A classe base, com os seus 2 métodos lá, e herdando e você implementando da forma específica no seu caso. Beleza, só que aí a gente cai naquele problema. Responsabilidade. Você tem uma classe base de usuários que tem 2 métodos que têm trabalhos diferentes, que têm contextos totalmente diferentes. Aí o que a gente pensa? Vamos fazer uma interface. Cada interface tem sua responsabilidade com o seu trabalho e a classe implementa sua interface e coloca o método. Beleza, dá o seu tratamento. Só que aí teve o mesmo problema ainda. A gente tirou uma classe que tem mais de uma responsabilidade, só que a gente ainda tem a classe de usuário aqui com 2 métodos, executando 2 métodos de diferentes contextos. Como que a gente pode melhorar? É aí que o delegation entra. Como que a gente pode fazer isso? As interfaces se mantêm. No caso, a gente vai ter uma única classe, a gente vai ter as classes que implementam essas interfaces com os seus respectivos implementações, né?
No caso de um super access, o cara vai ser true para qualquer tipo de edição. Um simple access, que ele vai ter que ter algum tipo de tratamento para saber se ele é o owner do post, ou se ele é o... Enfim, se ele é alguma coisa que faça ele ter acesso àquele post, ou àquele objeto. E no finanças, a mesma coisa. Sei lá, um usuário VIP tem um tratamento de balance diferente, né, especial para ele. Legal. E na sua classe de usuário, você vai ter... A classe de usuário vai implementar também os seus duas interfaces. E repara que aqui eu também vou ter duas propriedades que são do tipo das interfaces no qual eu implemento. Ou seja, vou ter a interface que eu implemento e também a propriedade daquele tipo, do tipo que eu implemento. E na hora de... o construtor, né, claro, que eu passo como parâmetro a instância do que eu preciso. E na hora de eu implementar o método na minha classe, como eu preciso, né, como eu falei que eu implemento os dois métodos, eu também sou obrigado a implementar os dois métodos, as duas interfaces dos dois métodos. Beleza. Tudo ok. Aí é aqui que entra o delegation, né? Por que delegation? Eu deleguei a implementação do meu método para aquela propriedade. Ou seja, a implementação, o tratamento, a responsabilidade de executar esse método ficou por responsabilidade deste access, no qual eu vou passar pelo construtor dessa minha classe. Deixa eu ver aqui, tem mais na frente? E não funcionou? Beleza. Cadê? E na hora de eu implementar, na hora de eu realmente utilizar de fato essa classe, eu vou fazer instância de usuário e quais os tipos que eu quero que implemente, que eu quero que ele faça. No caso, ele vai ser um usuário com super acesso e finanças VIP, né? Ou seja, eu posso, em tempo real, em tempo de execução, definir o que é esse usuário, o que ele faz, né? Beleza. Por quê? Para que usar isso? Reusabilidade, porque como eu separei a implementação daquela interface, eu posso reutilizar ela em várias outras classes e vários outros contextos, né, diferentes. A herança dinâmica, como eu disse, quando você na hora de você instanciar a classe, é ali que você define o que aquela classe vai fazer, o que aquela implementação, o que aquela interface vai fazer. O baixo acoplamento, uma vez que aquela classe não está dentro aquela implementação não está dentro da mesma classe, você consegue desacoplar e entrando junto no mesmo conceito da reusabilidade, né? Ele vai estar separado de uma classe. E automaticamente também você vai separar a responsabilidade. A classe de finanças, a interface de finanças vai ter uma classe que implementa ela que só vai ter métodos sobre finanças. E assim vai como acesso em outras interfaces que você terá. Você tem aqui, aí no Java, o que acontece? Você vai ter a interface Access, interface Finanças e toda essa classe de implementação aqui. Beleza. Só que no Kotlin vai ser basicamente isso aqui. Você vai ter sua interface, do mesmo jeito, no mesmo esquema que tem aqui em Java. E na hora de implementar essas interfaces, você vai implementar ela e repara que no Kotlin você consegue ter variáveis abstratas, né, propriedades abstratas. Então, um método que pode ser, no Java, como o Java que vai ter um getAccess ou get alguma coisa, no Kotlin pode ser uma propriedade, como eu fiz aqui. No caso, seria getTrue aqui. E o Simple Access é o mesmo esquema, get e tal. E o VIP Finanças, no caso, como é uma função mesmo, vai executar algum trabalho, então ele vai ter. E agora na implementação. Muito bonito, muito legal. Essa é a parte na hora onde o delegation é implementado de fato. Muito bonito, muito legal, funciona, maneiro, tem todos aqueles benefícios, mas ainda você tem um pouquinho de verbosidade. Você ainda tem que implementar, declarar e ainda fazer override e encaminhar a chamada do método para outra função, para aquela propriedade sua. Tudo isso aqui só para você fazer
você implementar o delegation. Agora, imagine se você precisasse de colocar um método novo, ou se precisasse de implementar outro novo. Lá vai você criar mais uma propriedade, mexer no construtor e mexer em botar mais métodos, mais boilerplate. Agora, em Kotlin, né, aquela famosa passada de slide que não funciona. Aí vai acontecer isso aqui. User, você vai passar pelo construtor bonitinho, só que aqui vem o pulo do gato. Tem o by. O que o by faz? Você vai precisar de passar a variável no seu construtor, no mesmo conceito que você precisa de fazer em Java, o user vai implementar access e implementar finanças. Só que no meio desse caminho de eu preciso implementar access, o que eu falo? O access, a implementação do access, ele é responsabilidade do access, dessa variável. Ou seja, tudo que esse aqui faz, esse aqui precisa saber. É esse cara que é responsável por implementar access. E mesma coisa vale para finanças. E no caso... aqui não tem nada. É isso aí. No I/O, essa é a parte que a galera começa a gritar e bate palma, porque a diferença de quantidade de linhas entre Java e Kotlin, né? Beleza. E na hora de chamar, você passa sua variável no mesmo esquema de Java. E outra coisa é aquela parada da herança dinâmica. Quando você instancia em tempo de execução o que ele vai herdar, entre aspas, futuramente, se o cara vai lá, deu upgrade na conta dele, você simplesmente, em vez de você criar outra classe, de você fazer qualquer outro tipo de tratamento, você simplesmente troca o tipo de acesso deles em tempo de execução. Você fala, o acesso dele agora é VIP Access, Super Access. Ou ele fez downgrade, aqui no caso, de Super foi para Simple, sem nenhuma dor de cabeça. Mas como isso aconteceu, né? Simplesmente foi mágica, só aconteceu ali. Uma coisa legal no Kotlin é que você consegue ver tudo como funciona por baixo dos panos. Tem várias formas de você entrar nesse campo, né? Ctrl+Shift+A, Shift+Shift, acho que é isso aí. Shift+Shift e Ctrl+Shift+A são os mais comuns, né? Digita Kotlin bytecode, você consegue colocar por atalho, né? KO, BY também funciona. Vai aparecer um campinho assim na lateral, mostrando o bytecode que ele gerou, e você vai conseguir decompilar. E o que acontece? É exatamente o que aconteceu, exatamente o que a gente fez em Java. Ele criou um delegate, uma variável aqui, e na hora de implementar ele simplesmente encaminhou esse método para outro. Ele só deu, basicamente, ele deu um açúcar sintático para você implementar delegation. Agora eu vou falar sobre delegation properties. Mas para explicar, eu vou dar um exemplo muito bacana para vocês. Vamos supor que a gente tem um campo de texto. Nosso aplicativo, todo API tem, né? Quando você implementa um MVP, o que você faz? Você precisa de fazer um getText na view, né? Você tem uma view que implementa lá, e o presenter pega o texto daquele editText. Como que a gente faz? Costuma fazer? Tem um método lá, getName, o que eu coloquei? GetTitle. Aí, na implementação do title, você faz title.setGetTitle. No Kotlin, seria basicamente a mesma coisa, só que aí a gente faz com propriedade abstrata. 25 minutos. Bom. Você tem aqui, no caso, o title, o get, ele faz o toString, né, passa para ele, e o set, ele vai lá, title de text.setTextValue. Muito maneiro. Isso vai entrar lá no seu presenter bonitinho, limpinho, toString, legal. Agora, imagine se você tivesse numa tela de editar perfil e tem 5, 6, 7 campos de texto lá. Você vai ter que fazer isso aqui, um Ctrl+C, Ctrl+V de tudo isso aqui, né, trocando a variável. E se tiver em outras telas, vamos lá de novo, faz a mesma coisa, todo esse retrabalho. O que a gente vai fazer? A gente vai criar uma classe, eu chamei de EditText Manager, mas eu não achei esse manager um nome legal. Você vai passar o que você quer trabalhar ele como parâmetro do construtor. Não precisa, mas no meu caso, como a gente precisa de um EditText, a gente passa ele. Primeiro método, getValue. O que tem aqui? O operator
Isso aqui é uma keyword do Kotlin, no qual você consegue fazer overload de operadores no Kotlin, né? Você consegue fazer overload do mais, da multiplicação, e uma delas é fazer overload do get e do set. No caso aqui, o que define o que a gente está fazendo overload é o nome do método, no caso, getValue. A referência de onde a gente quer que seja chamado, no caso aqui, é qualquer lugar, mas eu poderia ser, como é uma edit text, eu posso restringir somente a fragments activities, entendeu? Eu posso restringir que este delegation seja usado somente num activity. Por exemplo, aqui, não, ali não tem, né? Mas assim, se eu tivesse numa classe activity lá, aí eu colocasse title, by, aí isso aí, o edit text manager, o que acontece? Eu ia obrigar ele o contexto, né, a classe no lugar onde eu chamo o delegation tem que ser o tipo que eu defino aqui. No caso, qualquer lugar. Eu posso chamar de um fragment, posso chamar de um dialog, de qualquer lugar. E a propriedade. O que esse lugar faz? Ele dá detalhes sobre a propriedade, se ele é private, qual é o nome da variável, vários detalhes sobre ela, né, se ela já está instanciada ou não, enfim. E o tipo dela. Aqui, no caso, eu restringi para string, ou seja, a variável no qual vai usar o delegation, ela tem que ser string, ela não pode ser outro tipo. Pode ser do mesmo jeito que referência, pode ser n, mas eu quis restringir, porque como eu vou trabalhar com edit text, isso aqui é justamente para trazer texto, trazer a string do edit text, então eu restringi para que a variável seja string. E, no caso, o retorno... vamos voltar. E, no caso, o retorno vai ser o tratamento que eu vou fazer em cima do edit text, que eu passei como parâmetro. E o set, a mesma coisa. Operator, no qual eu estou fazendo overload de set. A referência, a mesma coisa. Eu posso trocar também. Detalhes da propriedade, mais uma vez. E o valor que foi setado naquela variável. Para eu poder trabalhar. No caso, a mesma coisa que eu fiz a mesma coisa. Edit text.setText, o value que eu peguei aqui. Show de bola. Agora, na hora de eu chamar, var name, o tipo tal, by edit text manager. E eu passo como parâmetro edit text que eu tenho aqui. Como o Kotlin, e outra coisa, como o Kotlin ele tem inferência de tipo, como eu obriguei a ser do tipo string, então eu posso simplesmente fazer name by meu delegation. Show de bola. O que eu tenho no próximo? Tá. Só que, você vai ter que lembrar de falar operator, fun, getValue, ref, n, prop e tal. Isso aqui tudo é meio que um contrato, né? Você tem que ser definido dessa forma, esse método. Aí, você pode esquecer, você pode lembrar, você vai ter que ir lá na documentação e ver qual que é a definição certa da parada. Não. O Kotlin ele fornece este método que você pode herdar, no qual você fala a referência, né? Você dá o tipo da referência e o tipo do retorno, o tipo da variável que precisa ser implementado o delegation. Legal, maneiro. Deixa eu ver esse aqui. Um outro exemplo que eu passei foi no caso de objeto. Como você tem... cadê? By objeto. Beleza. Como você tem a propriedade aqui, como eu disse que você consegue, dentro dessa propriedade, você consegue saber o nome que o dev deu para aquela variável, o que a gente pode fazer aqui? ID string by objeto. Como isso aqui é um JSON object, eu posso vir aqui object.getString, né, como que eu sei o tipo, getString, e o nome que ele passou aqui. Ou seja, eu vou pegar a chave com o nome de ID e passar para essa variável aqui, toda vez que eu quero fazer um get. Sucesso. O Kotlin já fornece alguns delegations padrão. Uma deles é o lazy, muito usado e muito comentado, muito legal, inclusive. Qual é o objetivo dele? Ele executa essa porção de código na primeira vez que você chama a variável. No caso aqui, eu tenho uma variável database e ele só instancia o banco de dados na primeira vez que eu chamo o banco de dados. Ou seja, no caso aqui, que eu chamei 2 vezes, a primeira vez ele vai printar criado e depois não mais, na segunda vez, porque ele já instanciou. Um outro é o observable, que ele chama
essa porção, esse lambda, né, essa porção de código, toda vez que eu for fazer um set nele, toda vez que eu alterar o valor da minha variável, ele vai me informar o que aconteceu com ela, né, o valor antigo e o valor novo. Então, toda vez que eu alterar... outra coisa, ele te pede o valor padrão que vai ser setado naquela variável. No caso aqui, Cicrano já estava setado como primeiro. Na hora que eu alterei fulano, ele foi de Cicrano para fulano e de fulano foi para Beltrano. Isso tem segredo. E o armazenar em um map. É basicamente o mesmo esquema que eu falei do JSON Object. O que acontece? Eu tenho um map e quando eu falo by map, ele simplesmente ele procura ele faz um get e procura alguma chave com o nome de name. Alguma chave name e entrega para essa variável. Mesma coisa no age. Ele faz um get, faz o passe para int e me entrega. No caso, quando eu crio um map e printo, ele vai simplesmente me entregar o valor que está dentro desse map, que eu gerei aqui. Ficou para estranho porque antes eu coloquei instância, né? Eu instanciei na hora. Aqui, no caso, já está instanciado, eu só passei uma variável. O que acontece? O map, ele tem uma extension... outra coisa legal aqui. Você pode também implementar esse tipo de delegation dentro de classes já existentes, usando extensions. Ou seja, no caso aqui, esse map aqui, no Kotlin já tem uma extension no qual ele faz o get e faz o ponto .get chave para essa variável. Ou seja, não precisa de ser uma instância na hora. Eu posso também ter um valor instanciado já anteriormente e usar ele dentro do local. Porque, na verdade, o Delegation Properties aqui é uma instância. Não precisa de instanciar na hora, né? E agora? Uma feature legal, muito bacana. O que a gente vai fazer? O que a gente pensa agora de fazer? É sair codando igual louco, né? Porra, vou lá implementar essa feature agora e vou sair codando. Mas antes de você sair para o seu trabalho e já começar a botar alguma coisa para funcionar sobre isso, vamos pensar um pouquinho, né? Não sai colocando em qualquer lugar só porque é bacana. Não sai escrevendo isso em qualquer lugar, porque nem sempre é necessário você utilizar ele. Talvez não faz parte da sua regra de negócio, naquele contexto, utilizar essa feature, né? Outra coisa também é que, geralmente, a maioria das features... Isso, na verdade, essas considerações valem para todas as features legais do Kotlin. Essas coisas que todo mundo fala que, olha só o que você consegue fazer. Você fala, maneiro, deixa eu achar um lugar para fazer aqui. Peraí, vamos ver se realmente precisa? Vamos ver se nesse lugar onde a gente tem aqui vai ser legal usar? Geralmente, você só encontra quando você vai refatorar. Você desenvolveu todo o seu projeto lá, desenvolveu alguma determinada feature, e você viu, isso aqui pode ser usado. Eu posso usar delegation, pode usar lazy, pode usar outras features qualquer do Kotlin. Posso usar uma extension? Pode usar. Pode ser que seja legal. E uma coisa legal é que, também vale para todas as outras features do Kotlin, você buscar outros libs, outros códigos que também usem essa feature sua. Que você vai conseguir ter um know-how de como utilizar e onde pode ser utilizado, né? Porque, igual, a primeiro delegation que eu expliquei sobre classes, você começa a pensar, onde realmente utilizaria? Você pensa, você começa a tentar pensar. Talvez, olhando libs, você consegue pensar em casos que possam ser úteis essas features. Algumas libs legais são... Vou explicar umas agora. Kotpref é uma das mais legais, uma das que eu mais gosto, né? Que você consegue... Como é que explica? Você consegue salvar em shared preferences apenas você criando um singleton dela, um singleton da classe. Ou seja, no caso aqui, ele vai salvar no shared preference com de userinfo, a chave name vai ser um string, code vai ser um string nullable, que pode ser ageInt, tudo isso aqui vai ser salvo em int, né? E toda vez que eu mandar um set assim, name igual recebe user, ele já vai automaticamente salvar no shared preferences. Entendeu? E fazer o get é a mesma coisa. Ele vai simplesmente procurar no shared preferences com alguma chave com esse nome, né? Com name. Vai ser string name.
Muito legal, fica fácil de você salvar alguma coisa no shared preference, né? Fica bem simples. E existe alguns middlewares que você consegue, tipo, vai salvar em texto puro? Pode ser, beleza, mas existe também middlewares que você coloca para ele criptografar. Então, se você... É uma espécie de middleware mesmo, de um interceptor, que no meio do caminho ele vai lá, criptografa e guarda no shared preference. Existe mais outras libs, N outras libs que você pode usar. Vamos citar algumas aqui. Coin e Codein, o nome já diz, né? É bem parecido. Os dois sobre injeção de dependência. Os dois trabalham com injeção de dependência usando o delegation. O Coin, ele é meio estranho porque ele precisa do context. Você tem que inicializar ele dentro da application. Eu ainda não entendi por que ele precisa do application context. Mas beleza. É uma coisa que é bom, legal de você dar uma olhadinha e estudar. Codein ainda é também de injeção de dependência, porém não precisa. Ele é um dos dois. Esse aqui está com mais stars. O Quaternife, eu coloquei aqui, mas não usa não. É só olha, só dá uma olhadinha e fala, pô, legal. É do Deus, né? Mas não usa não. Ele faz o find view by ID via lazy. Ou seja, ele só executa o find view by ID quando você realmente precisar de usar a view. O Cotson, ele é um parser de JSON. E também, mais ou menos naquele esquema que eu expliquei, né, que você passa o objeto, by objeto, e ele faz automaticamente o passe para você. No caso ali, você passa uma classe, by objeto, e ele vai automaticamente trata para você. E o query. Query também, o nome também já explica um pouquinho que é meio que um ORM. Não um ORM para SQLite, feito em Kotlin. Estranhamente, todas as libs começam com K, né? Faltou um pouquinho de criatividade na galera, né? E se você procurar, a maioria vai começar com K. Não... É isso aí. Sobre Kotlin, você pode ver esse link aqui, que é uma lista, né? Uma lista awesome, famosa, que fala muita coisa sobre Kotlin, muitas libs, muitas links, muitos artigos que falam sobre Kotlin. E... basicamente... e você vai encontrar muita coisa legal ali, se você quiser aprender e tal. Deixar um pouquinho se vocês quiserem tirar foto aí e tal. Opa, show. Show. E acho que basicamente é isso. Alguma dúvida? Sucesso? Acho que vai ter algumas. É isso aí. Acho que acabou, né?